Bom dia, família. Bom dia, devocional. Bom dia, igreja. Bom dia para você da Comunidade das Nações e de tantas igrejas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Obrigada para você que está fora do Brasil nos acompanhando. Que Deus abençoe você nesse país que você está. Que você aguente firme. Deus está aí com você. O tema da nossa devocional hoje é um tema lindo. Hoje, 24 de novembro, lições da liderança, abraçando a toalha e a bacia. Olha que tema forte, abraçando a toalha e a bacia. E o nosso texto é Filipenses 2. Filipenses 2, os versículos de 3 a 4. Bom dia para você que está agora ao vivo, 5h32 da manhã. Somos 65 mulheres aqui na sala do Meet. E para você também que está aí assistindo a nossa gravação, receba o nosso abraço. Uma semana linda, abençoada para você. Filipenses 2, nós iremos ler do início do 1 até o 11. Eu estou na versão da King James. O humilde e fraterno amor cristão. Portanto, se estamos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar, Djane? Amém. Senhor, ninguém é tão amoroso, tão poderoso. Um amigo que deu a vida por outro amigo. Obrigada, Senhor. O Senhor deu a vida por nós. Que exemplo, que modelo maravilhoso. Nessa manhã nós reconhecemos, Senhor, a tua imensa humildade e misericórdia sobre as nossas vidas. E o Senhor deu a vida quando nós nem éramos teus amigos, Senhor. Obrigada pela demonstração, porque o Senhor é um modelo mais excelente para nós. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor, essa manhã de segunda-feira. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós olhamos para ti, para o autor e consumador da nossa fé, para a rocha inabalável. Obrigada, Pai, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício e pelo exemplo e modelo que o Senhor é para nós. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos capacita a te servir. O Senhor nos guia, o Senhor nos é um bom amigo, um amigo que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Obrigada, Deus, pela tua bondade e misericórdia que tem nos seguido todos os dias da nossa vida.
Nos perdoa, Pai, porque às vezes nós queremos murmurar, reclamar, porque não vemos bondade. Vemos mais as situações difíceis que nos cercam. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos certeza que a tua bondade e a tua misericórdia nos cercam, sim. Nos perseguem todos os dias. Por isso estamos nessa manhã aqui, por isso que abrimos os nossos olhos, porque por isso que temos vida, Senhor, nessa manhã. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, reconhecemos o Teu senhorio. Olha para nós, vê se há algum caminho mau na nossa vida e guia-nos pelo caminho eterno. Deus, abençoa o trabalho das nossas mãos, abençoa a nossa família, abençoa tudo aquilo que leva os nossos nomes. Ser conosco nesse dia, Senhor, ser conosco todos os dias da nossa vida. Cada uma mulher aqui, Senhor amado, nessa reunião, e aquelas que vão se chegar depois em outro horário. Deus, que possamos sentar na tua mesa e comer do teu pão fresco, do teu maná fresco nessa manhã. Porque nós sabemos que a tua misericórdia nos segue, nos persegue. A tua benevolência, a tua fidelidade. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para a tua palavra. Nós abrimos, Senhor amado, os nossos tesouros diante de ti. Obrigada, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nós rendemos a ti, estamos rendidas ao teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. E hoje quem vai trazer a palavra para nós será a minha amiga Sandra. Seja bem-vinda, Sandrinha, do nosso discipulado. Que Deus abençoe. Estamos aqui felizes com a tua presença, viu, Sandrinha? Obrigada. Amém, Neida, obrigada. Bom dia, meninas, bom dia, bonitas. Eu sou Sandra Cunha, eu sou discípula da pastora Leia, e vim aqui deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje, dia 24 de novembro, a mensagem é Lições da Liderança, abraçando a toalha e a bacia. Vamos ler aqui nessa lateralzinha, onde diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14 e 15. Aqui no texto diz assim: a liderança que Cristo ensina em João 13 é contrária ao entendimento humano comum. Ele, o Rei dos Reis, tomou uma toalha e uma bacia para servir aos seus discípulos, inclusive Judas, que o trairia. Com um gesto de humildade e amor incondicional, ele nos apresenta a liderança servidora, onde a grandeza não é medida pela posição, mas pela disposição em servir. Esse é o paradoxo do reino. Se desejamos ser grandes, precisamos ser servos. Se queremos liderar, precisamos lavar os pés uns dos outros. No cenário da última ceia, Jesus sabia o que lhe aguardava. A sua confiança inabalável na sua missão e identidade permitiu que ele servisse sem reservas. O autêntico líder não busca a autopromoção, antes está seguro em quem é e usa essa força para abençoar os outros. Esse tipo de liderança exige autoconfiança, mas não arrogância. É a coragem de um leão unida à mansidão de cordeiro. Só aqueles que estão profundamente seguros em sua identidade conseguem verdadeiramente servir, pois compreendem que o propósito não é ganhar popularidade, mas transformar vidas. A liderança de Jesus não se esquiva das suas responsabilidades, ao contrário de Pilatos, que também usou uma bacia, mas para lavar as mãos da sua responsabilidade. Jesus, porém, nos ensina que o verdadeiro líder assume a responsabilidade até nas tarefas mais humildes, pois o seu coração está comprometido com o bem dos outros. Não é à toa que Cristo ensina: bem-aventurados sois, se as praticardes. João 13, 17. A nossa missão é aplicar a humildade de Cristo em cada interação diária, perguntando: como posso servir? Hoje, busque oportunidades de colocar o evangelho em prática. Quando encontrar uma pessoa difícil, escolha lavar os seus pés, com compreensão, gentileza e serviço. Que o nosso amor seja manifesto da ação de levantar outros,
provando que a liderança é amor em movimento. Esse texto é lindo, né? Eu fui buscar, e assim, naquele momento onde Jesus, o Rei dos Reis, se levanta da mesa, na hora que ele tira o manto, ele está simbolizando ali como tirasse a posição dele naquele momento. Ele não estava querendo mostrar quem que ele era. Então ele tira o manto, ele pega uma toalha e a bacia como símbolo de serviço, e ele se ajoelha para lavar os pés, inclusive de Judas. E aí eu vejo, assim, que é muito fácil, né? A gente pegar ali, talvez, um amigo, alguém que a gente ama, ou um discípulo, alguém que está ali do nosso lado e lavar os pés. Mas quando Jesus coloca ali, eu estou lavando os pés de Judas, ele está dizendo assim, você vai lavar de quem eu quiser que você lave, porque eu lavei de Judas, que é o que traria ele depois, nesse momento. E ali ele mostra que a grandeza do rei não está em servir, não está em ser servido, mas em servir. Às vezes Deus vai pedir para você lavar os pés dos feridos, de quem te magoou, de quem talvez nem mereça. Mas ele é o Rei dos Reis, ele está mostrando que como servir. Como que nós não vamos fazer se ele fez? Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele tira o manto e ele pega a toalha. Ali ele está mostrando um amor incondicional. Não querendo mostrar a posição que ele tinha, mas entregar somente a grandeza em servir. E eu fui buscar alguns significados da toalha. Naquele momento, talvez, o que significava a toalha ali? A toalha, ela representa a humildade, ousadia para ir contra o orgulho, sabedoria para não viver de aplauso, a segurança da identidade. Ali, Jesus sabia quem ele era, ele sabia para quem que ele veio, e ele sabia qual que era a sua identidade. Ele simplesmente entregou tudo que ele tinha. Ali ele quer dizer para a gente, quando a gente sabe quem nós somos, porque muitas vezes a gente está se sentindo humilhada, a gente se sente porque está servindo, porque vai entregar, e a gente se sente inferior a isso. Então, Jesus está mostrando aqui, quando eu sei qual é a minha verdadeira identidade, quem eu sei, quem eu sou, assim como ele sabia, ele sabia para onde ele veio, para o que ele veio, ele sabia quem ele era, então ele tinha uma verdadeira identidade. E eu fui buscar um significado também para bacia. A bacia significa disponibilidade, sacrifício, disposição para tocar sujeiras emocionais, capacidade de limpar dores que ninguém mais quer. Aí eu entendo que quem carrega a bacia carrega a cura. Jesus estava ali como símbolo de humildade, uma bacia, carregando ali a disposição, um sacrifício em servir. Quem somos nós que talvez, muitas vezes, a gente está querendo carregar? A gente está querendo carregar um manto ou a gente está querendo carregar a toalha e a bacia, né? E como vimos lá em Filipenses, no texto que a Ineida leu agora, ele fala em servir, mas não para servir para nossa vanglória, porque às vezes a gente quer servir para mostrar para o outro que está servindo, para mostrar que a gente está fazendo, mas a gente tem que servir para a glória do Senhor. E aí, será que a gente está usando um manto? Será que a minha identidade está em Cristo? Ou a minha identidade está no meu reconhecimento? Como é que está? É pela aparência? Eu estou esperando algo em troca? O que eu estou esperando algo em troca? Sabe? Eu me lembro de um tempo onde eu passei um tempo onde hoje eu sirvo na capelania, que é um dos ministérios da nossa igreja, né? A maioria das meninas aqui, da pastora Leia, elas servem no discipulado do Kids. E hoje eu sirvo na capelania. E nem sempre foi assim. Eu comecei a servir lá porque meu esposo tinha muita vontade de servir na capelania e ele queria conhecer, e meu esposo é empresário, e nós achamos naquele momento que nós íamos servir na capelania empresarial. Existem várias faixas da capelania. E aí eu me lembro que eu fiz o curso toda empolgada, fui para o presídio, e depois de um tempo Deus me fez viver um processo, onde algumas meninas aqui já sabem, eu tive um bebê primeiro, tive um aborto, e Deus me deu a dupla honra. E junto com essa dupla honra, veio alguns pré-requisitos pós. E aí nós vivemos um tempo onde foi dificuldade, que eles nasceram com 31 semanas. Só que quando eu estava lá no hospital, com 31 semanas, você imagina, né? Um bebezinho nascendo com 31 semanas, pequenininho, nasceram em um estado crítico, eles precisaram de intubação, precisaram ficar no CPAP. E ali, por muitas vezes, eu estava no hospital, eu e meu esposo, e a gente precisava de uma palavra. E muitas vezes eu busquei essa palavra, porque quando a gente está numa situação difícil, tive gêmeos com 31 semanas. E aí, quando eu estava naquela situação ali, por muitas vezes eu fui buscar uma palavra. E a palavra, muitas vezes, parece que estava assim, ó, parece que estava perdida. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Porque o Senhor me deu uma palavra que nos dá gêmeos, nós estamos aqui sem saber o que fazer. E aí eu lembro de um dia onde foi um casal de amigos nossos orar por nós ali. E a gente estava ali por volta de uns 5 dias. E estava todo mundo
Sabe quando você não tem uma palavra? Eu tinha uma palavra do Senhor antes, que meus filhos eram para a glória do Senhor, que não era para a morte, mas por muitas vezes a gente fica ali sem saber o que vai fazer, sem, às vezes até duvidando, né? E eu lembro que esse casal de amigos foi ali no momento onde era o refeitório, orou por todo mundo, orou por vários pais de meninos de UTI, e ali eu vi que tinha algo diferente. Falei, Senhor, se eu quero algum propósito de nós aqui, não tem um porquê. Senhor, os meninos estavam para nascer lá na frente. E aí a gente começou a fazer diferente. Nós começamos a servir. E não era porque eu era capelã, era porque o Senhor colocou no meu coração, porque o que eu menos queria naquele momento era ficar orando. Falava assim, Jesus, eu vou orar para outra pessoa, sendo que eu estou precisando de uma oração aqui. E eu comecei a perceber que aquilo ali ficou mais leve na minha vida, porque ali chegava alguém que via a gente dentro da UTI e via a gente orando, e o Gabriel começou a falar assim, gente, esse meu marido não é muito normal, não. Ele pegava uma bolsa preta que a gente estava ali, quem sabe que vai para a UTI não pode levar muita coisa. Ele botava um monte de Bíblia que ele pegou, um monte de Bíblia que ele conseguiu e levava. E ali aparecia alguém, ele dava uma Bíblia, aparecia outro, dava uma Bíblia. Aí daqui a pouco chegava alguém e falava assim, vocês são um casal que dão Bíblia aqui? A gente somos. E aí eu passei a olhar aquilo ali com outros olhos. Eu falei, então tá, Jesus, vamos lá. E aquilo ali, gente, para mim me deixou mais leve, começou a me deixar com mais força, porque vinha alguém orar por mim para dizer que o bebê dela estava entre a vida e a morte, numa situação que talvez nem tivesse mais sentido. E eu olhava para o meu, que estava naquela situação, e falava, Senhor, a situação do meu está muito melhor. Pai, eu não quero passar por onde ela estava passando, não. Eu me lembro de uma menina, onde o bebê dela nasceu com 24 semanas. Hoje ele está bem. Ele está com mais 2 aninhos e pouquinho. Mas era um menino que ele nasceu assim, ele nasceu com 600 gramas, gente. Eu olhava para aquela mulher e falava assim, Senhor, me dá a força que essa mulher tem aqui. E eu comecei a orar por ela, orar por outras pessoas, a falar do amor de Deus. E começou a ficar mais leve, porque daqui a pouco vinha médicos pedindo para a gente orar por eles. Daqui a pouco vinha a menina da limpeza e passava e falava assim, vocês podem orar por mim? Aí a gente pode sim. Então, assim, eu comecei a entender que Deus me entregou um propósito tão grande ali. E nós saímos dali para a honra e glória do Senhor, conhecidos como o casal que entregava a Bíblia. E ali eu entendi que era o verdadeiro serviço do Senhor. E ali, saiu daquele momento onde passou, eu vim para casa, eles ficaram melhores, e eu não sei, talvez se eu continuasse, sabe, na capelania, eu já gostava muito, mas nesse sentido de ir para os hospitais. Mas depois disso, se passaram 3 meses, os meus meninos ficaram com bronquiolite muito séria, e aí, numa troca de convênio, eu fui para o hospital público, para o HMIB, e eu me lembro que eu passei 15 dias ali naquele hospital. Gente, para a glória do Senhor, naquele momento, ele era um hospital onde as pessoas não recebiam a capelania, as pessoas não tinham a credibilidade de entrar lá. E nós conhecemos uma pessoa lá de dentro, o Gabriel, com os contatos dele, conversou com ela, e ela falou assim, vocês podem vir aqui, vamos abrir a capelania aqui dentro? E através disso, do que eu fiquei esses 15 dias lá na capelania, lá no hospital internada, Deus começou a trazer um propósito dentro daquele hospital. E hoje tem vidas indo lá, levando a palavra do Senhor, todas as semanas. E houve um momento onde eu voltei ali para falar do testemunho, onde eu via mulheres. Eu lembro de uma menina que ela falou assim para mim, Sandra, meu bebê está entubado, ora por ele. Ele está numa situação que já tem muitos dias entubado. E aí eu falei assim, vou te falar uma coisa, meu Pietro ficou entubado por 1 semana, mas assim como o Senhor fez na minha vida, que ele faça sobre a vida do seu filho. E teve um outro momento de umas 2 semanas à frente, ela mandou mensagem para a gente, falou assim, no dia seguinte, onde vocês oraram pelo meu filho, ele foi desentubado. Onde então eu pude ver o propósito do Senhor na minha vida, qual que era o propósito que ele tinha sobre eu estar com meus filhos internados, sobre eu estar naquele lugar onde eu não queria estar, no hospital onde eu não queria estar. E eu entendi que o Senhor tinha muito mais. Então não é sobre a minha vida, é sobre o que eu vou servir, como eu vou servir. Eu quero servir com amor, eu quero servir porque eu quero entregar para o Senhor, porque o Senhor nos mostrou ali, naquele momento, um momento de humildade, onde ele não estava se sentindo inferior, porque eu sou menor do que alguém porque eu estou servindo, pelo contrário. Na palavra do Senhor fala, maior é o que serve, lá em Lucas diz, acho que em Lucas 22, 27, o maior é o que serve do que aquele que está servindo. Ele diz assim, quem é maior? É aquele que está na mesa ou quem está servindo? Ali sou eu, quem está servindo sou eu. Então, ele quer dizer para nós, vamos servir, sabe? E eu queria dizer para vocês que, assim, orei ao Senhor, pedi uma palavra do Senhor para o que eu pudesse falar para vocês nessa manhã, e ele agora cedo eu estava me arrumando para poder descer, e Deus colocou muito forte uma palavra no meu coração, onde eu não tinha pensado antes, onde eu nem tinha pensado em falar para vocês. Deus colocou no meu coração, assim,
Quantas são as pessoas que, ao contrário, estão servindo, estão entregando, estão servindo porque a gente serve ele como líder, né? Às vezes você pode falar assim, Sandra, mas eu nem sou líder. Todas nós somos líderes, que a palavra está falando aqui sobre liderança. Mas eu posso ser líder na minha casa, eu posso ser líder no meu trabalho, no meu ministério. Como é que eu estou sendo essa líder? Será que eu estou servindo o meu esposo, o meu filho, as minhas amigas, ou que talvez eu nem conheça? Será como é que eu estou servindo desse jeito, nessa minha liderança? E o que Deus colocou no meu coração nessa manhã é que às vezes tem gente que realmente está servindo, está entregando ao Senhor tudo isso. Mas como que ela está servindo? Porque às vezes a gente quer servir sem cuidar do templo do Senhor. Sem a gente cuidar, porque Deus está falando comigo no meu coração, quantas mulheres hoje estão servindo sem cuidar da própria saúde, sem cuidar do que o Senhor colocou nas mãos dela, às vezes está cuidando do filho, do marido, e ela esquece de si, esquece da alimentação boa, vai comer às vezes em qualquer horário, às vezes vai, ou entrega um jejum. A Alana ontem falou sobre jejum, sabe? Deus falou muito comigo. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer jejum, mas eu penso, o que que eu vou comer pós o jejum? Será o que que eu estou fazendo ali? Porque eu fiz um jejum, pós o jejum eu estou entregando de qualquer forma, eu já fiz um jejum aqui, agora eu vou comer qualquer coisa. E Deus tocou muito forte isso no meu coração. Não é só pelo fato de fazer um jejum, entregar ao Senhor isso, é pelo fato do que eu estou entregando. Como é que eu estou cuidando do templo do Senhor? Será que do jeito que eu estou fazendo hoje, eu, Sandra, do jeito que eu estou cuidando do meu corpo, do meu emocional, do jeito que eu estou tratando, talvez, algumas consequências de coisas que eu vivi, será que, se eu continuar do mesmo jeito daqui a 5 anos, será que eu vou conseguir servir do mesmo jeito que eu estou servindo? Será que eu vou conseguir entregar do mesmo jeito que eu estou entregando para o Senhor? Porque talvez hoje eu tenho 38 anos, eu estou bem, talvez eu estou ainda forte, mas do jeito que eu estou entregando hoje, será que eu dou conta para daqui a 10 anos? Será que meu corpo aguenta? Então, isso foi uma coisa muito forte, Deus colocou no meu coração, que não tinha nada a ver com o que eu ia falar, mas eu acho que a gente podia olhar hoje para isso, para como é que eu estou cuidando do templo do Senhor para eu servir as outras pessoas. Porque não adianta, muitas vezes, eu estar ali entregando e servindo, e o Senhor está olhando isso, e está olhando isso com muito amor. Mas como é que eu estou olhando isso do outro lado? Como é que eu estou fazendo isso do outro lado? Será que o Senhor quer uma entrega por inteira, e quero entrega que eu entrego com o meu corpo, mas um corpo saudável, um corpo cuidado, uma mente cuidada? Não chegar em casa, muitas vezes a gente entrega tanto, às vezes chega em casa talvez estressado, já aconteceu comigo, de eu entregar de um jeito, de eu ir para a capelania, e às vezes de eu não estar numa estrutura, talvez ter buscado para aquele momento, que a gente tem que viver uma vida em propósito, uma vida talvez ali para poder servir, a gente tem que estar ali em jejum e oração. E muitas vezes eu entendo que eu não fiz isso, e quando eu chegava em casa, eu pagava o preço, porque eu estava esgotada, eu estava cansada. E naquele momento, eu chegava em casa e como se eu descontasse nos meus filhos, sabe? E eu me olhava e falava, Senhor, eu recebi tanto. Senhor, por que eu estou desse jeito? E ali eu entendia que talvez eu tinha entregue algo que o Senhor me deu, mas eu não cuidei da maneira que era para cuidar, e eu entreguei de outra forma. Então, eu digo para vocês hoje, a pergunta hoje que é, como é que nós vamos servir? Vamos buscar maneira de servir ao Senhor. Vamos buscar maneiras de entregar ao Senhor esse servir, né? Esse propósito. Em servir sem buscar nada em troca. Em servir sem olhar para o outro, se está olhando, se eu estou fazendo, se eu não estou. Talvez se eu sou reconhecida, se eu não sou, porque quem está olhando é Deus. E olhar também para dentro de nós. Olhar como que eu vou servir. Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Se a Ineida, a pastora Leia, quiser complementar aí algo. Obrigada, meninos. Obrigada por essa confiança. Isso é realmente um tema profundo e muito importante. Gente, vocês estão vendo aí o poder que essa mulherada carrega dentro de si? Tudo guardadinha? Olha, só mesmo o poder de um Crocs para poder fazer o povo funcionar? Não. Ô, Sandra, muito obrigada, viu, pelo seu sim. Obrigada por trazer essa reflexão. Sabe o que eu estou observando? Que aleatoriamente para nós, mas não para Deus, cada uma de nós ficamos com um tema que cabe direitinho como luva para nós. Então, quem está falando aqui, as nossas convidadas do discipulado, elas estão falando da própria vida, porque Deus falou primeiro no coração delas. Então, primeiro elas foram ministradas dentro de si. Então, o que você está recebendo aqui nessa segunda quinzena de novembro, com essas bonitas que estão vindo,
é, na verdade, o tema que o céu escolheu para a vida de cada uma delas. E elas estão olhando para dentro e falando assim, peraí, eu tenho conteúdo. Isso aqui eu sei o que é. Eu sei o que é bacia, eu sei o que é toalha, eu sei o que é o manto. Coisa linda. Obrigada, Sandra, por isso, por fazer a gente pensar nisso. E para a gente finalizar e abençoar a nossa segunda-feira, eu queria fazer você pensar, acrescentar o que a Sandra trouxe, com uma pergunta que foi para mim primeiro. Aqui nesse texto de Lições da Liderança, Abraçando a Toalha e a Bacia, o que me chamou a atenção foram duas partes do corpo. Primeiro, as mãos. Pilatos lava as mãos para ele poder se isentar daquela questão que ele precisava tomar partido e não tomou. E a segunda coisa é lavar os pés, que não é de si mesmo, mas lavar os pés do outro, que Jesus trouxe essa ideia, essa inspiração para a gente poder fazer. Aí a minha pergunta é assim, gente, é o que mesmo que Deus está falando? Se eu sou Pilatos ou Jesus? Se eu estou me esquivando daquilo que ele está me chamando, ou eu estou de verdade me abaixando para lavar o pé dos outros? É o que é que Deus está falando nessa manhã para a gente, quando a Sandra fala assim, será que a gente está servindo para quê mesmo? Para que a gente está entregando o nosso tempo, botando o nosso nome numa escala, indo servir? Para quê? Aí o texto fala para a gente que ele lavou os pés dos discípulos, e não foi em praça pública, foi um tempo íntimo entre eles, foi porta fechada. E nessa manhã eu queria te convidar para aquilo que o meu coração ficou convidado, e mais ainda cheio depois do que a Sandra compartilhou e entregou. Existe a toalha, a bacia e o manto. A toalha é aquele lugar da humildade, né? Como a Sandra trouxe. A bacia, a disponibilidade de tocar na sujeira do outro. E o manto é a dependência de um Deus que põe sobre nós a direção e a sensibilidade. Ultimamente eu tenho pensado numa palavra, especialmente depois que acabou a Escola de Profetas, se você participou da Escola de Profetas e a gente do discipulado participou esse ano no online, tem uma palavra que está reverberando dentro de mim que casa muito bem com o que a gente está falando hoje. Uma das pessoas que ministrou ali, ele disse assim, não tem como você ser profética, você receber palavra, você ouvir o que Deus tem, se você não manifesta o seu amor por pessoas. Se você não ama as pessoas, você não está amando a Deus de verdade, inteira, completa. Se você quer receber da parte de Deus a resposta, a clareza de como ele fala, você precisa estar conectado ao que ele é conectado. E ele é conectado em amar pessoas, inclusive amar você. Gente, isso está reverberando dentro do meu coração, que eu estou pensando assim, peraí, como é que eu posso amar mais o meu marido, a minha filha, a minha vizinha, a pessoa do Uber que eu pego, a minha professora da faculdade que está lá ministrando aula? Como é que eu posso servir e tocar na sujeira a fim de que ela fique transformada? Então, essa inquietação que está dentro do meu coração, que hoje tem um nome, será que eu sou Pilatos ou Jesus? Será que eu quero me esquivar da minha responsabilidade ou eu vou abraçar com todo o pacote que tem? Eu quero servir, pastora, lá no Kids, mas eu não gosto de criança assim assado. Eu só quero fazer assim assado. Não é que às vezes a gente tem essa ideia de que a gente quer servir com um pacote tipo o espoleto, né? Daquele do macarrão, que a gente vai botando lá as opções do que a gente quer. Servir como espoleto, gente, para quê mesmo? E nessa manhã, a lição da liderança está dizendo assim, cadê você nesse lugar de Jesus? Ou será que a gente vai olhar e vai achar você no lugar de Pilatos, se esquivando de um chamado? Sabe a sensação que eu tenho, e com isso eu termino para a gente orar? É que a Sandra veio trazer um conteúdo muito sobre ela e sobre o que ela entendeu desse texto, e também com essa revelação que ela teve hoje de manhã,
para poder fazer uma pergunta para muitos de nós nessa manhã aqui, para quem vai acessar o conteúdo depois, as bonitas do YouTube. Deus está querendo saber como é que você vai trazer o saldo de 2025 com o lugar da bacia e da toalha. Qual é esse lugar? Você está olhando para trás e fala assim, meu Deus, essa é uma época bem específica para isso, né? Que a gente olha e fala assim, o que eu fiz desse ano? Aí a pergunta dessa manhã, a sensação que eu tenho, é que muitos de nós fomos chamados em algum momento desse ano para algo. E nós descartamos, nos distraímos, nós nos esquivamos, lavamos a nossa mão, usamos a bacia para lavar a nossa mão e falar assim, não, agora não, isso não. Mas hoje Deus está falando assim, ainda dá tempo de você terminar esse ano dizendo para o reino espiritual, para si mesmo e para toda a sua história, que é hora de você colocar a mão na água. Não é a mão na massa, não, é a mão na água da bacia. Deus está chamando você, bonita, então você não fuja mais. Essa é uma palavra que eu tenho clareza de que é para muitas de nós. Deus te comissionou para uma missão específica em algum momento desse ano e você não realizou ainda. E a sensação que eu tenho é, ainda dá tempo. A sensação que eu tenho é, Deus está dizendo assim, essa palavra é para chamar a atenção de todas nós em dizer, vamos realizar o que Deus realizou. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele lavou o chulé, gente. Lavou o chulé de cada um. 12 homens que andavam com sandálias na poeira. Fez lama naquela água. A água ficou suja. Eu tenho a impressão de que ele deve ter trocado algumas vezes, ou talvez nem tenha trocado, para deixar bem claro que aquela água suja, ele não tem problema com nojo. A gente é muito nojenta. Ai, porque eu não quero. Ai, porque eu não gosto. Ai, porque... Ai, me dá até vontade de vomitar. Vomite? Ah, para! Não, a gente às vezes fica escolhendo a parte boa. Ah, não, gente, bora lá. Bora para o meio da favela, servir as crianças que estão lá. Bora servir aquele lugar que ninguém mais quer. Aquelas crianças, aquelas pessoas, aquelas amigas que todo mundo desistiu. Gente, como eu tenho encontrado mulheres que têm me falado assim, pastora, a sensação que eu tenho é que o mundo desistiu de mim. E eu não estou conseguindo ver Deus. Aí eu converso com essa bonita por 10 minutos, aí eu entendo. Ah, entendi. Por que tanta gente desistiu? Porque é chata, não fala uma coisa boa, não fala uma coisa de edificação, só reclama. E deixa eu te dizer, mude a sua frequência. Pastora, mas eu não me sinto preparada. Quem foi que ensinou esse erro? Quem foi que enganou a gente que existe uma escola da preparação para o serviço? Ah, que eu não fiz o curso da capelania. Ah, porque eu ainda não fiz o treinamento do Kids. Ah, porque eu ainda não fiz o check-in da igreja. Ah, porque eu ainda não li a Bíblia toda. Ah, porque ainda eu não melhorei nisso. Gente, Jesus não está dizendo isso para os discípulos, não. Ele lavou os pés de todos, inclusive do traidor. O traidor aprendeu na prática como que servia. E eu tenho certeza que você tem um conteúdo, uma consistência específica para esse dia de hoje, para o dia... Deixa eu até olhar aqui o número do hoje. O número do hoje é 24 de novembro. Levante-se, pegue uma toalha. Deixa eu te mostrar a minha aqui. Pegue uma toalha, pegue uma bacia e vá fazer o que Deus está mandando você fazer. Para de protelar e de criar desculpa. O Mestre, o nosso maravilhoso Deus amado, o Filho de Deus, se abaixou, pegou os pés de cada um daqueles discípulos e lavou um por um. E você e eu estamos aí querendo descobrir como que se serve no modo espoleto, que eu gosto disso, não gosto daquilo. Ai, fulana vai estar nesse grupo? Ah, então não vou. Ai, porque ela é muito enjoada, muito tóxica. Gente, é ela que precisa da sua bacia e da sua toalha. E eu quero abençoar a sua vida, sabe por quê? Um dia, Jesus olhou para mim, olhou para você, e ele pegou profeticamente uma bacia
e uma toalha e lavou cada uma de nós dos nossos pecados. Você está apta a servir, a trazer uma liderança real, uma liderança de verdade. E isso não quer dizer que você precisa estar pronta, você precisa estar na dependência. Amém? Quando você olhar hoje a toalha que você vai trocar do seu banheiro, ou que você vai usar, ou quando você olhar uma bacia, se lembre desse texto, se lembre da Sandra, dizendo para nós que no meio do ucu-vucu lá, de uma dor do filho, dos filhinhos internados, ela viu, junto com Gabriel, com o marido, uma porta que se abriu. Peraí, é para lavar os pés dessas mães que estão aqui no neonatal, na UTI com esses bebês, é para orar por elas, é para entregar a Bíblia. Peraí, eu vou fazer uma associação, uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil para poder distribuir. Eu quero fazer isso. Ah, é para investir o meu dinheiro? Ah, não, Deus. Olha, sabe a sensação que eu tenho? Que Deus vai chamar muitas de nós para poder investir financeiramente em projetos que você sabe que vai dar certo porque Ele está no negócio. Então, que Deus abençoe a sua vida para que você traga lições de uma liderança, abraçando, vou fazer bem o que está aqui, ó, abraçando a toalha e a bacia. Ó, abraçando, o tema está assim, abraça. Para quê? Para você poder não se perder no meio das movimentações de final de ano, desse mês de novembro. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada. Obrigado por esse conteúdo tão sólido que Sandra derramou na nossa vida nessa manhã. Obrigada, Senhor, por ouvir a tua voz, em saber que o manto, a toalha e a bacia não só são objetos, mas são mensagens para a nossa segunda-feira. O Senhor está nos fazendo pensar que as mãos de Pilatos foram lavadas por ele mesmo, mas os pés dos discípulos foram lavados por Jesus. Nós queremos, Senhor, o modelo e o padrão de Jesus Cristo na nossa vida, do teu Filho amado, daquilo que o Senhor ensinou o teu Filho a fazer, e na terra ele veio reproduzir para nos ensinar. Nós queremos, Senhor, olhar os pés daqueles que precisam, e a gente quer pegar a nossa toalha, a nossa bacia, a água limpa, e limpar os pés das crianças que sofrem, daquelas que foram abusadas, daquelas que estão vivendo um tempo de orfandade. Senhor do céu, quanto eu tenho me encontrado, eu fico perguntando por que é que o Senhor tem me dado, nessas últimas semanas, crianças com pais vivos, mas com a sensação de serem órfãos. Senhor, nós queremos lavar os pezinhos das crianças que precisam sentir o teu amor. Eu quero usar uma toalha mais branca possível. Eu quero sacrificar toda a minha dedicação com a limpeza, com o padrão, e quero lavar, ó Deus, na bacia, os pezinhos de quem sofre. Quero lavar os pés das mães que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, e dizer que o Senhor alivia todo o fardo. Eu quero olhar para os maridos, para os homens e ter compaixão e usar, ó Deus, a minha bacia para poder lavar os seus pés e honrá-los pelo que eles têm feito. Obrigada, Senhor, nessa manhã por tantos maridos que pegam carona na voz dessa devocional. Obrigado por cada homem que, ao se arrumar para ir para o trabalho ou para ajeitar as coisas do dia, enquanto a esposa está ali ouvindo a nossa devocional, está recebendo palavra fresca, que eles sejam abençoados nessa manhã, que os seus pés sejam lavados e honrados e reconhecidos e empoderados no Espírito. Nós queremos nos entregar nessa manhã para sermos, ó Deus, aquelas que vamos abraçar a toalha e a bacia e vamos servir toda e qualquer pessoa, sem ficar em escolha. Olhar para o moço do Uber, que está ali só reclamando, que tem o modo reclamação ligado tão fortemente, e poder dizer, você é imagem e semelhança de um Deus que é bom. Então a sua voz precisa ecoar com a bondade e olhar o que ele faz. Senhor, a gente entrar num ambiente e saber que lavar os pés das pessoas é mudar as suas atmosferas com aquilo que a gente tem vivido. Obrigada por essa manhã de segunda-feira, com tanta ternura,
de sentir os nossos pés sendo tocados pelas tuas mãos e sendo lavados pelos pecados que cometemos, que nessa manhã nós queremos confessar. Muito obrigada pelo amor tão absurdo que temos recebido nessa manhã, em saber que o modelo, o padrão, é daquele que nunca falhou, é daquele que se entregou na cruz por nós. Nós entregamos em nome de Jesus nosso coração, nossa vida, nosso tempo e recurso, o nosso dinheiro é teu, o nosso tempo é teu, as nossas habilidades, talentos são tuas. Todas as coisas que temos de melhor e de pior também, todo o nosso ser, nós entregamos em tua presença para que possamos lavar os pés de pessoas que virão nesse dia de hoje e declararmos que, em nome de Jesus, seremos aquelas que vamos propagar a liderança certa de quem serve, uma liderança servidora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita do YouTube, que Deus abençoe você com essa imagem da bacia e da toalha mais branquinha que você tiver. Deus vai colocar o nome das pessoas que você vai precisar servir hoje. E olha, se prepara, porque vai ser gente da pesada. Gente que você pensa assim, não, fulana não. Vai, pode ir, porque tem recompensa guardada dentro do teu espírito para isso. Deus te abençoe, bonita do YouTube. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te acompanhe nessa segunda-feira.